O nosso Deus é um Deus eterno. E quando Deus criou o ser humano, Deus criou o ser humano para ser eterno. Deus continua tendo um plano de eternidade, de imortalidade. E o sonho de Deus, o anseio de Deus, através do momento em que aceitamos Jesus Cristo, ali se inicia a eternidade. E então nós caminhamos com Jesus nesse mundo num processo de preparação para a imortalidade, quando recebemos finalmente a glorificação. Hoje eu vi uma frase aqui na igreja, eu acabei postando no meu Instagram: quando Deus não cura, Deus ressuscita. Lembre-se da história de Lázaro em São João capítulo 11. Se creres, verás a glória de Deus. E nós veremos a glória de Deus, quer vivamos ou morramos, aqui neste mundo nós somos do Senhor. Então, quando começa a eternidade na vida de um cristão? A eternidade começa quando ele aceita Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que quem tem o Filho já tem a vida eterna. Já, mas não ainda. Mas já tem a experiência de viver no reino da graça em comunhão com Deus, aguardando pela fé a redenção de todas as coisas. Então a eternidade ela prossegue. Se nós morremos, ali começa, para a pessoa que faleceu, também ali começa a eternidade. É o sono dos justos. Porque quando a pessoa ressuscitar, ela verá a glória de Deus ressurreta. Então, a eternidade se inicia por ocasião do novo nascimento. Se a pessoa morre, ali começa a eternidade para ela, porque ela está selada em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz que essas pessoas são bem-aventuradas e que Deus tem prazer na morte de um justo, porque a eternidade para ele já começou com o descanso. Mas para os que ficarmos vivos, a eternidade vai começar no sentido de prática, no sentido de já, no sentido de vitória, de vermos a glória de Deus por ocasião do retorno de Jesus, quando seremos todos glorificados. Os mortos em Cristo ressurretos e nós os que ficarmos vivos. É interessante que a eternidade ela tem duas fases. Nós temos a fase milenial, onde passaremos um milênio conhecendo as coisas do universo criado de Deus. Faremos várias coisas, vamos julgar, participar do julgamento, onde Deus vai revelar todas as coisas para nós. Então, a primeira fase da eternidade é a fase milenial, onde estaremos com Jesus durante 1000 anos no céu. Depois de 1000 anos, a eternidade ela continua sem fim, é uma redundância, né? Aqui na nova terra, onde nós viveremos a vida edênica, a vida no campo, e também iremos cada sábado adorar a Deus na cidade celestial, a Nova Jerusalém. O que mais me impressiona nisso é a mudança que Deus fará. Deus habitará com o homem, Deus virá morar conosco e será o nosso Deus para sempre. E nós veremos a sua glória todos os dias da nossa eternidade, da nossa imortalidade. Aqui em Isaías, no capítulo 66, o verso 23 diz assim: E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Queridos, eu quero que você entenda uma coisa. O que é a glória de Deus? O que é adorar a Deus? A glória de Deus é a sua bondade, a sua misericórdia, a sua justiça, é o seu amor infinito. E nós vamos adorar a Deus por essas coisas. Deus não precisa que seres criados fiquem lá glorificando, louvando a Ele sem um sentido. O sentido é reconhecer que Ele é o nosso Pai, que nós somos agradecidos. E eu quero relembrar com você então 2 textos que falam dessa experiência que um ser humano teve com Deus.
O primeiro está em Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33, quando Moisés, no verso 18 a 20, ele faz um pedido a Deus. Então disse Moisés: rogo-te que me mostres a tua glória. Senhor, eu quero ver a tua glória. E Deus respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti. A glória de Deus não é apenas o seu resplendor, a sua majestade. A glória de Deus é a sua bondade. E te proclamarei o nome do Senhor. O nome de Deus. Deus é amor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Senhor, eu quero ver a tua glória. A glória de Deus é o seu caráter. E aqui no capítulo 34, o verso 5 até o verso 8 diz assim: tendo o Senhor descido na nuvem ali, esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante de Moisés, Moisés clamou: Senhor, Senhor Deus, Deus compassivo, Deus clemente, Deus longânimo, Deus grande em misericórdia e fidelidade, Deus que perdoa, Deus que tem misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés em terra, o adorou. Disse o Senhor: se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio, segue conosco, porque este povo é um povo de dura servidão. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Eu amo essa história. Senhor, eu quero ver a tua glória. O que Deus mostrou? Deus mostrou então a sua bondade, a sua misericórdia, a sua compaixão, e Moisés reconheceu isso. É isso que nós vamos viver cada sábado, quando estivermos na eternidade milenial e na eternidade edênica. Nós vamos louvar, nós vamos glorificar a Deus, nós vamos cair de joelhos e nos prostrar e adorar o Senhor, louvar o Senhor. Por quê? Porque Ele é bom e a sua justiça dura para sempre. Como será o sábado na eternidade? Será um dia em que nós dedicaremos, como dedicamos aqui neste mundo parcialmente, porque é um mundo caído, mas lá plenamente nós vamos adorar o caráter amoroso, bondoso e justo de Deus. Eu quero ler 2 textos para você que estão no livro Desejar Todas as Nações. O primeiro texto diz assim: as nações dos salvos não conhecerão outra lei que não a lei do céu. A lei do amor, onde está no decálogo, o 4º mandamento. Serão todos uma família unida e feliz, vestidos com vestes de louvor e gratidão. Sobrepujando a cena, cantarão as estrelas da manhã, juntamente com os filhos de Deus jubilarão. Os anjos e nós nos uniremos para exaltar e glorificar a bondade de Deus. Enquanto os céus e terra durarem, continuará o sábado como sinal do poder criador do nosso Deus amoroso. E quando Éden florescer novamente na terra, o santo e divino dia de repouso, o sábado, será honrado por todos debaixo do sol. De um sábado até outro sábado, os habitantes da terra glorificada irão adorar a mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então, querido irmão, querido amigo, se prepare para a eternidade, para a imortalidade. Lembre-se que o Santo Sábado será usado na eternidade milenial, depois na eternidade edênica, para louvar, para agradecer, para adorar Deus. Por quê? Porque Deus vai ficar lá num pedestal e nós aqui aos seus pés, porque Ele precisa disso? Não, é o reconhecimento de quem Ele é. Nós não suportaremos tamanha bondade, tamanho amor por nossa redenção, por nossa salvação, e nós vamos proclamar o que Moisés proclamou, a bondade do Senhor. Deus, eu quero ver a tua glória. Disse Deus a Moisés: eu te mostrarei a minha bondade. A bondade de Deus
é a sua glória. A glória de Deus é a sua bondade. Eu desejo um dia ver a glória de Deus. Eu quero conhecê-lo face a face, e você. A eternidade está sendo preparada para você e para mim. Que Deus abençoe você, que você sempre carregue no coração, através do Espírito Santo, essa tão sonhada eternidade. Porque no final desse velho e cansado planeta, a única coisa que resta é a vida eterna ou a morte eterna. Eu escolho a vida eterna. E você? Que Deus te abençoe. Um grande abraço.